Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Vivendo com Sabedoria. Eu sou o pastor Edvan Souza e estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao teu coração. Hoje é terça-feira, 26 de agosto de 2025 e estamos aqui, queridos, no segundo dia dessa série que está sendo bênção de Deus, tá bom? Já quero aqui agradecer pela audiência, você que tem acompanhado o programa Vivendo com Sabedoria, que Deus possa te abençoar. Somos gratos ao Senhor por cada um que tem orado por nós e com muita alegria tem compartilhado nossas mensagens. Que o Senhor te abençoe e você faz parte dessa história que está se iniciando. Já estamos aqui há mais de um ano, tá bom? Fazendo essas gravações, trazendo a palavra de Deus. E o nosso muito obrigado pelo carinho e poder saber que você está do outro lado acompanhando o nosso programa, a gente fica muito feliz, tá bom? Então, além do programa Vivendo com Sabedoria, nós temos também o clamor pela família, né, pastora Marina? Sim, é isso. E a pastora Marina já vai aqui fazer o convite a vocês. Eu convido a todos vocês, né, para todos os sábados, a partir das 10 da noite, acompanhar conosco, né, o clamor pela família. E você é o nosso convidado especial. Então participe conosco dessa grande corrente de oração, todos os sábados, a partir das 10 da noite. Uma audiência muito grande também, louvamos a Deus, muitas pessoas orando por sua família, né, irmãos? E é muito importante estarmos orando pela nossa família. Então, faça o seu pedido de oração, nós estaremos apresentando ao Senhor e eu creio que Deus há de responder às suas orações, tá bom? Então, não desista da sua família, valorize a sua família que Deus te entregou e esteja conosco participando dessa grande corrente de oração todos os sábados no programa Clamor pela Família. Se você não acompanhou as mensagens anteriores, vá no nosso canal e ore conosco, a bênção de Deus. Queridos, olha só, nossa série dessa semana, Suas Escolhas Definem o Seu Destino. É isso mesmo, então tenha muito cuidado com suas escolhas, porque todas elas vão trazer resultados, que sejam bons ou que sejam ruins. Então a gente precisa, antes de tomar qualquer decisão, consultar o Senhor. Por quê, pastor Edvan? Porque Deus, Ele sabe do nosso futuro e a gente não sabe. Então, ore a Deus qual profissão escolher, qual relacionamento você está interagindo. Então, tudo isso você precisa apresentar ao Senhor. Senhor, é de Deus eu casar com essa jovem, é de Deus eu casar com esse rapaz, Senhor. É o rapaz que o Senhor preparou para ser meu esposo, minha esposa. Porque é algo muito sério, um relacionamento, um casamento. Então, você não pode ir apenas por emoção, por paixão, né? Tem que ter mesmo amor. Então, suas escolhas vão definir o seu destino, tá bom? Olha só, antes de entrar na mensagem, eu quero aqui dar um aviso muito importante. Vem aí o primeiro congresso de homens da comunidade cristã Reuel, tá bom? Então, inicia hoje a partir das 7h30, das 19h30, tá bom? Na comunidade cristã Reuel. E eu estarei ministrando nesse congresso amanhã, dia 27, no encerramento. Já estou aqui confirmando a minha presença. Eu, pastor Edvan Souza, estarei aí trazendo uma palavra de Deus a todos que se fazerem presentes, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo aí e forme sua caravana, seus amigos, sua família. E vamos lá, com certeza Deus tem uma palavra ao nosso coração. Queridos, olha só. Você que está aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Estaremos orando pela sua vida, pela sua família. Ative o sininho para você estar recebendo todas as notificações. Toda vez que a gente subir uma mensagem nesse canal, você vai estar sendo notificado, tá bom? E é importante, se você gostar da mensagem, dar aquele like. Isso já ajuda o canal. Ative o sininho, né? Dá o like e compartilhe aí nas suas redes sociais essa mensagem com outras pessoas. O nosso objetivo é que, através dessa mensagem, o Senhor possa transformar vidas e muitas pessoas serem alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Então, o nosso personagem bíblico de hoje vai ser Sansão. Todos nós sabemos que Sansão era um nazireu. Sansão foi escolhido por Deus para ser o juiz de Israel, né? Mas Sansão não valorizou as oportunidades que ele teve, que Deus concedeu a ele. Ele preferiu tomar decisões, escolhas erradas, melhor dizendo. E isso trouxe muitas consequências para a vida de Sansão. Por isso esse tema é um tema muito importante dessa série. Suas escolhas definem o seu destino. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom e perfeito, mas o final são caminhos de morte. Muita gente tem escolhido caminhos que acham que é bom,
e o final são destinos muito terríveis, né? E Deus não quer isso para você, não para mim. Deus quer a paz, a felicidade, tá bom? Então vamos aqui abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Olha só. Juízes, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Aqui, irmãos, está um perigo, que muitas vezes muitos têm ótimos conselheiros, mas não quer atender o conselho. Às vezes até vai pedir um conselho, aí o pastor aconselha, o mentor aconselha, né? A mãe aconselha e acaba fazendo escolhas erradas, né? Então, Sansão tinha seus conselheiros que eram seus pais, né? Eles aconselharam Sansão, né? Para que ele procurasse dentre seus irmãos uma jovem da sua parentela, mas ele não, ele foi procurar aquilo que agradava aos seus olhos. É isso, irmão, que tem destruído muitas pessoas, que deixa de ouvir a voz de Deus para querer seguir seus próprios desejos, suas próprias vontades, e acabam se envolvendo, né, em coisas que traz muitas destruições para a sua vida. Então eu quero te ensinar hoje, durante essa semana, a você consultar o Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, consulte o Senhor. Ore a Deus para que o Senhor te mostre se é a vontade de Deus você tomar essa decisão. Porque, queridos, suas escolhas vão definir o seu destino. Então a gente pode ver aqui com Sansão que ele teve grandes oportunidades de começar bem o seu ministério, alicerçando na rocha, que é o Senhor, né? Então, muita gente às vezes se acha que porque canta bem, porque conhece bem, porque prega e Deus continua usando, vai levando uma vida de pecado. Ah, estou em pecado, mas eu prego, eu peço perdão a Deus e Deus continua me usando. Ah, eu peco, mas eu faço isso e Deus continua acontecendo. Então cuidado, irmão, porque uma hora a casa pode cair, e foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão brincou muito com as coisas de Deus. E tem muita gente brincando com o ministério, com a chamada, né? E a gente não pode brincar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é sério, tá bom? Então vamos aqui para o nosso segundo ponto. Segundo ponto, não brinque com o seu inimigo. É isso mesmo, né? Juízes capítulo 16, versículo 19 ao 21. Vamos ver essa referência bíblica. Juízes capítulo 16, versículo 19 ao 21. Nos fala assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Olha, irmão, que situação triste, né? Sansão brincou no primeiro relacionamento que teve, né? Onde ele se casou, e depois ali ele poderia já ter aprendido com o erro, ter consertado a vida dele com Deus. Continuou se envolvendo com outra mulher estranha, né? Dalila.
onde ali ela começou a ser induzida ali pelos filisteus a descobrirem o segredo da força de Sansão, e começa ali a dialogar Dalila com Sansão, e ele começa a brincar com ela sobre algo muito sério, que era o seu ministério, que era aquilo que Deus tinha entregado a ele. E há um dizer por aí que dizem: quem brinca com fogo acaba se queimando. E foi o que aconteceu com Sansão, né? A Bíblia que diz: não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha se retirado da vida dele. E foi o que aconteceu. Ele achou que Deus ainda estava com ele, quando Deus não estava mais com ele, irmãos, né? Então as coisas de Deus é santa, que devemos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, que não devemos brincar com o pecado, né? Então fuja do pecado, irmãos. O salário do pecado é a morte. Esse é o salário daqueles que se envolvem com o pecado. Então você, minha irmã, valorize teu esposo, seu casamento, seus filhos. Hoje está uma coisa triste, irmão, dos dois lados, tanto da parte de homem como de mulheres, né? O diabo tem procurado e muitos têm dado brecha, tanto mulheres como homens. Às vezes, infelizmente isso acontece às vezes no meio evangélico também, né? Então não dê lugar ao diabo, diz a palavra do Senhor. Se dá lugar, irmão, se brincar com o inimigo, ele não brinca, né? O trabalho dele é matar, roubar e destruir. Então, que venhamos vigiar, que venhamos valorizar nossa chamada, nosso ministério que Deus tem nos entregado. Sansão era para ser ali um juiz e terminar bem, né? E a gente vê a maneira em que Sansão terminou, porque ele brincou com aquilo que Deus lhe deu, porque ele não quis ouvir seus mentores, seus conselheiros. Ele achou que sabia já de tudo. Há pessoas assim, que você vai aconselhar, ela acha que já sabe de tudo. Eu conheço, né? Então, sábio é aquele que ouve conselho, que ouve a repreensão, tá bom? Então, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar você que está acompanhando esse programa. Se Deus está falando com você, que você possa, aleluia, obedecer a palavra do Senhor. Suas escolhas definem o seu destino. Não brinque com o pecado, porque uma hora a casa pode cair para você. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que venhamos orar e pedir a Deus, aleluia, força para tomarmos decisões certas, tá bom? E para não cedermos à tentação do inimigo. Sansão perdeu seus 2 olhos, né? E estava ali moendo a moinha, estava ali servindo de espetáculo para os seus inimigos. E é isso que o diabo muitas vezes quer fazer com muitos, né? Que diz que tem tudo, mas às vezes não valoriza. Então é importante a gente valorizar aquilo que temos. Nós vamos aqui para o nosso terceiro ponto, já vamos para a nossa conclusão. Vamos falar aqui sobre a morte de Sansão, como Sansão terminou. Juízes, capítulo 16, versículo 38. Sansão, capítulo 16, versículo 28 ao 30. Olha só, versículo 28 ao 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então, irmãos, não era isso que Deus queria, que Sansão terminasse dessa maneira, né? Com essa tragédia, né? Não morreu com honra, né? Então, queridos, olha só, não importa como você está começando, como está o meio, não importa como você vai terminar, né? Quantas pessoas tiveram tanto começo com sofrimento, né? Não eram reconhecidos, Deus deu fama, permitiu sucesso. Hoje a gente vê tantos pregadores que eram conhecidos no Brasil, hoje com a vida frustrada, né?
Hoje não tem mais aquele reconhecimento que outra hora tinha, porque brincaram com aquilo que Deus entregou, né? Se confiaram demais, acharam que tinha tudo, né? E muitas vezes a gente, irmãos, perde porque deixamos a humildade de lado. E é isso que acontece com muitas pessoas quando entra na fama, perde a humildade, não prega mais em qualquer lugar, vende o seu ministério, né? Não prega mais por amor e sim por dinheiro. Isso não é o que Deus espera da gente, irmãos. Então, valorize aquilo que Deus te entregou, tá bom? Então faça com amor, valorize sua família, que é o principal ministério de um homem, é a sua família. Quem não cuida dos seus e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, irmãos, que Deus possa te abençoar, que eu e você venhamos terminar bem, ao lado, né, das nossas esposas, da nossa família, e dizer como o apóstolo Paulo: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então faça a obra do Senhor com alegria, trabalhe para o Senhor, como está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então cuidado com as suas escolhas, pois as suas escolhas definem o seu destino. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu quero orar por você. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por a série dessa semana, Senhor, que está sendo bênção para muitas pessoas. Que o Senhor possa levantar aquele que caiu, que o Senhor venha socorrer o necessitado, que o Senhor venha, Pai, dar oportunidade a esse homem, a esta mulher que ouviu a Tua palavra, Pai, que está nesse momento, Pai, querendo recomeçar. Ajuda, Senhor. E assim, Pai, obrigado por tudo. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito, nosso Deus, repouse nesse momento sobre sua casa, seu coração, te guardando, te protegendo de todo mal, agora e para todo sempre. Se você tem essa fé no Senhor Jesus Cristo, recebe, diga amém. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem com o número de pessoas que você puder e esteja conosco de segunda a sexta-feira no programa Vivendo com Sabedoria. Amém.